Para iniciar aqui com uma história, um evento que aconteceu com a nossa líder de adoração aqui, a Vitória, uma semana atrás talvez, eu não sei. Ela mergulhou e ao sair da água, ela teve um problema, entrou água no ouvido dela e não saía de jeito nenhum. E ela começou a gritar de dor, gritar, e assim, tá doendo muito. E pesquisou no Google lá uma série de procedimentos para tirar a água do ouvido, ficou abrindo a boca, ficou pulando no pé só, enfim... Foi um barato, foi muito engraçado. E aí o que acontece foi que eu vi Gustavo aí, Gustavo tá aí? A gente foi ministrar, fomos ministrar num acampamento, cumprir uma agenda aí de adoração e palavra. A gente foi ministrar lá e o guitarrista dela teve uma percepção, ele falou, cara, isso já aconteceu comigo. Eu joguei uma água quente no meu ouvido, com uma seringa, imediatamente saiu tudo completamente, meu ouvido ficou desobstruído. E ela já estava há alguns dias com essa dor, com esse incômodo, com esse infortúnio, e ela realmente não estava ouvindo. A gente falava com ela ficava quieta, normal, olhando para frente. Alô, Vitória? A gente falava, ela realmente não ouvia. Eu acredito que muitas situações, eventos que a gente passa no nosso dia a dia, muitas vezes causam um ensurdecimento, tapa os nossos ouvidos para perceber com clareza a direção, a voz de Deus para nossas vidas. Faz sentido para você? E eu sinto que essa noite, no terceiro episódio dessa série de mensagens sobre a voz de Deus, eu acredito que você vai sair daqui com algo que vai ser depositado quente no seu ouvido e vai desobstruir para você ouvir claramente tudo que Deus quer falar na sua vida. Amém? Aí, estou gostando, vamos lá. Vai melhorar. Isaías 30, versículo 21, diz o seguinte, eu amo esse versículo, amo. Quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, virá uma voz nas suas costas e dirá a você, este é o caminho, siga-o. Você imagina, se você pudesse andar com um dispositivo aqui atrás da sua cabeça, assim como o Daniel estava falando, assim que ele falou, eu lembrei desse versículo aqui. Um dispositivo na sua cabeça que falasse assim, pega a direita, pega a esquerda. E você pudesse, todas as suas decisões, diga não, diga sim. Imagina como seria a sua vida, completamente guiado. Você acha que existe alguma condição, sendo guiado pela voz de Deus, de viver algum certo nível de fracasso? Não existe, não é verdade? Existe sim, às vezes por ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes a solução do céu gera problemas na terra. Tá ligado nisso? Então, nem sempre a terra está preparada para responder as soluções do céu. Então, muitas vezes, obedecendo, deixando uma margem, indo para onde Jesus está falando, no meio do caminho tem uma tempestade te esperando. Senão, isso significa isenção de problemas. Não estão pregando um evangelho triunfalista. Mas, existe sim, você sempre ser guiado pela voz de Deus, você vai experimentar, no fim das contas, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém! Yes! Está melhorando. Bom, eu tenho um testemunho para contar rapidamente. Uma pessoa da nossa igreja herdou uma dívida. Olha que maravilha. Ao mesmo tempo que parecia ser um negócio promissor com potencial, ao mesmo tempo esse negócio veio com uma avalanche de dívidas. Mais dívida do que valia o negócio. E ela herdou aquilo no nome dela. E a primeira coisa que ela fez, ela ligou para mim e para a Isabela, nos convidou, e nós chegamos no seu estabelecimento, e ela falou, olha, eu estou assumindo isso aqui, está no meu nome, e eu tenho essas dívidas aqui para pagar, isso aqui vai muito além das nossas capacidades, das nossas possibilidades, e eu preciso tomar algumas atitudes. E a gente pegou e reuniu todos os processos, todas as contas, todas as dívidas, todos os protestos, todas as folhas, toda a papelada inteira, um bolo. E a gente espalhou pelo chão, e naquela tarde a gente se debruçou sobre aqueles processos, sobre aquelas dívidas, sobre aquelas faturas, e a gente ajoelhou e colocamos as mãos ali, e nós fizemos como o rei Ezequias, apresentamos a nossa intimidação, a nossa afronta ao Senhor. E nós abençoamos e substituímos as declarações que estavam contidas naqueles papéis.
Nós começamos a declarar bênção, começamos a declarar provisão, e a gente começou a declarar isso. Beleza. Página virada, saímos ali daquele lugar, e vida que segue, vida foi rolando, e essa semana eu recebi um áudio dessa pessoa me comunicando que a partir daquele momento ela começou a ter muitas experiências com Deus, que ela falou assim, agora, especificamente uma das maiores, ela recebeu assim, liga para isso aqui para negociar. Aí ela, poxa, mas já houve uma tentativa anterior, recente, frustrada, de negociação dessa dívida. Por que eu farei isso de novo? E ela se sentiu dirigida, exatamente assim como o versículo diz. Veio uma voz e disse, liga. Aí ela foi e obedeceu. E o que aconteceu? Ela conseguiu negociar disso de uma forma absurda, incrível, em suaves prestações e não muito longas. Ou seja, algo sobrenatural se abriu e está caminhando a passos largos para o seu dia de dívida zero. Olha que incrível, gente. Por quê? Porque alguém resolveu inclinar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é algo que eu e você precisamos. Na verdade, a voz de Deus é a única coisa que a gente tem. A única coisa que a gente tem é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Amém? Vamos repetir isso? Se eu tenho o Espírito Santo, eu já tenho tudo. Amém. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos dar uma surfada na Bíblia aí. Vem navegar comigo. Mateus capítulo 13, versículo 19, conta a parábola da semente, do semeador. Parábola do semeador. Antes de começar, eu quero fazer um adendo aqui, especificar uma coisa sobre... esse é um texto que está escrito em grego. E Jesus, ele usa o idioma, ele não usa aqui o hebraico, ele usa o idioma grego, mas ele não usa o estilo, a essência do idioma. Por quê? O conceito, a mente grega, ela tende a condensar, ela tende a resumir, ela tende a sintetizar conceitos. Pega uma ideia e transforma em conceito, certo? Então ela pega uma ideia e transforma em algo condensado, sintetizado num conceito pequeno, curto, breve, de forma a você entender. Só que quando você comprime alguma coisa, você perde detalhes, você perde uma série de coisas. Sim? Estão me acompanhando? Só que a mente, o pensamento hebraico, judeu, é o exato oposto, é o sentido oposto. Pega algo pequeno e amplifica. Então, toda vez que a Bíblia quer ensinar uma verdade, um princípio, você vai perceber que ela usa tipologias, que usa parábolas, especialmente Jesus pregava e ensinava através de parábolas. Por quê? Porque você viaja nos detalhes disso. Você amplifica e aquilo fala muito mais com você. Você consegue absorver melhor aquele conceito. Mas no livro de Salmos você vê, ao invés de dizer Deus é minha segurança, fala Deus é minha torre forte. Uma imagem mental de uma torre. Eu estava compartilhando algumas semanas atrás sobre isso, que eu fiquei hospedado numa torre de um castelo, né, lá em Campinas. E ali eu pude ver assim, caramba, realmente, a torre é algo que não só te protege, mas é algo que te dá visão. Você está no alto, você vê melhor, você fica inatingível. Lá em cima é outra temperatura, porque venta bastante. Então a galera que estava hospedada embaixo estava passando o maior calor, e eu estava tranquilão, quase sendo levitado de tanto vento que estava entrando pelas janelas lá do quarto. Então, assim, existem muitas nuances, características e riquezas de detalhes quando você usa uma parábola. E é isso que nós vamos fazer agora, parábola do semeador. Eu vou ler para você e quero ressaltar alguns pontos. Vem comigo. Eu vou ler essa versão aqui. Já contou a parábola que Jesus está explicando para os discípulos. Vamos lá. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve. Repete, ouve. A mensagem a respeito do reino. Ou seja, a semente representa uma voz. Mas não a compreende. E Satanás
no grego significa ponero, significa maligno, dor, tormento, aflição no espírito. Vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. Deixa eu pausar aqui, presta atenção. A mensagem do reino é como uma semente, certo? Mas existem corações que colocam essa semente à beira do caminho. Isso significa as pessoas que são furtadas por Satanás. Ou seja, no original quer dizer opositor, inimigo. Mas eu gostei disso aqui, aflição no espírito. Olha que interessante. A mensagem do reino cai no coração de algumas pessoas, mas a aflição no espírito impede ela de ouvir. Estão acompanhando? Vamos lá. A semente que caiu em meio às pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, aceita imediatamente com muita alegria, mas não tem raiz, não dura muito tempo. E assim que encontra dificuldades, assim que é perseguida, no grego, perseguição significa diógmos, pressão, dilema, repercussão, estresse. Por causa da mensagem, abandona sua fé. Olha lá. A voz de Deus, no nosso coração, carrega uma semente. Princípios do reino são como sementes no nosso coração. Sementes que vão produzir novas realidades. Sementes que vão produzir frutos. Que vão produzir uma realidade para a sua vida com mais sabor, com mais cor. Que vai nutrir o seu espírito. É assim a voz de Deus. Beleza? Mas existe um tipo de pessoa que permite com que a voz do estresse sufoque não, faz com que a voz de Deus não crie raízes no nosso interior. Prosseguindo, vamos lá. A semente que caiu no meio dos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada por preocupações. No grego, a palavra é merímina, que significa ansiedades na alma. Preocupações com coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto, mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve. Fala, ouve. A mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos. Algumas 30, outras 60 e outros ainda 100 por um. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado. Eu oro por cada ouvido, por cada coração, por cada mente, que nosso coração esteja rendido, que a nossa mente seja renovada. Em nome de Jesus, nós abrimos espaço para você vir, Pai, e remover dos nossos ouvidos tudo que impede a gente de ouvir a tua direção claramente, tudo que impede da gente frutificar no teu reino, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo que você já está fazendo no nosso meio, em nome de Jesus. Eu oro por espírito de sabedoria, espírito de revelação, repouse sobre cada mente, em nome de Jesus. Amém. A voz que você ouve na sua mente é como uma semente lançada ao teu coração. A voz que você ouve na sua mente é como uma semente lançada no teu coração. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos hoje, neste momento, há 38 dias e 20 horas da próxima década. Estamos apenas a 38 dias da próxima década. Eu quero te fazer uma pergunta como eu fiz sexta-feira aqui. Como foi a sua última década? 2010 até agora o finalzinho de 2019. Muito provavelmente você passou por muitas vitórias e muitas derrotas. Muitos sorrisos e muitas lágrimas. Muitos sucessos e muitos insucessos. Mas a despeito de tudo isso, a pergunta que realmente importa é que nos últimos 10 anos, você está mais próximo do seu destino hoje do que você estava 10 anos atrás? Porque você nasceu com um propósito, você nasceu com uma direção,
Deus te criou com um objetivo. E o primeiro objetivo é amar e ser amado por Ele. Essa é a razão da nossa existência, esse é o sentido da nossa vida. Mas Ele tem você como filho, e Ele quer, assim como Jesus fazia, que não fazia nada senão aquilo que viu o Pai fazer, nós temos um desafio de cuidar dos negócios do nosso Pai. E Deus está nesse exato momento escrevendo uma nova história em toda a terra. Em toda a terra. Em toda a terra. Em toda a terra. Em fevereiro de 2020, algo incrível vai acontecer aqui no Brasil. 3 estádios simultâneos já foram arrendados para um ajuntamento de oração, adoração, intercessão e principalmente ativação. Vão equipar a igreja do Brasil. 2 estádios em São Paulo, um estádio em Brasília, para um evento chamado Descende, que sempre aconteceu nos Estados Unidos. Perdão, só aconteceu um episódio do Descende nos Estados Unidos, mas antes era conhecido como Decal, ou o chamado. Agora, esse evento mudou de nome para O Envio. Então, estão preparando pessoas em ativação sobrenatural, em palavra de conhecimento, profecia, cura, para simplesmente voltarem para suas casas, voltarem para suas cidades e ser uma resposta para o seu círculo de influência. Isso está acontecendo no Brasil. E não só no Brasil. Sabe o que acabou de acontecer? A Argentina acabou de arrendar um estádio também. Você consegue imaginar? Gente, olha só, vem comigo. Mas aqui não é um evento, entenda, não é um evento. As pessoas estão sendo equipadas para viver um estilo de vida. Um estilo de vida naturalmente sobrenatural. Não é nada especial. Não é andar na rua, andar na rua assim não. Mas é andar naturalmente e falar assim, olha, eu tenho uma pequena impressão, posso compartilhar com você. Assim como muitas pessoas estão já começando a viver esse estilo de vida aqui. Quem estava no devocional hoje, que viu lá, hoje foi quente. Hoje foi até um pouco mais longo para eu explicar claramente como funciona esse estilo de vida, biblicamente falando. Então, cara, algo especial está acontecendo. No Brasil, na Argentina, na América do Sul, as pessoas estão sendo equipadas. Por quê? Porque é um novo tempo. Porque estamos preparando o retorno de Jesus, cara. Algo incrível, um momento único na história. Por favor, entenda isso. Então, estamos apenas a 38 dias dessa nova estação, desse novo tempo. E, cara, eu e você precisamos muito estar sensíveis à voz de Deus. Muito. Porque existe a possibilidade de você ficar de fora do que Deus está fazendo em toda a terra. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre Isaías dizendo, eis que faço algo novo sobre a terra, porventura não percebeis? Percepção, audição, entendeu? Visão. E eu falei assim, cara, para mim a pior coisa seria, se Deus estivesse fazendo alguma coisa e eu ficasse parado. É horrível essa sensação. Eu lembro de quando eu era adolescente, né, meu amigo Thiago Neto, eu estava muitas vezes ali em casa, chegava da escola, ia fazer o dever de casa, e estava Thiago lá me desvirtuando do bom caminho, me chamando para jogar bola. E o pessoal ficava brincando ali na rua, e eu ficava ouvindo aquele barulho de futebol, de jogo, assim, né? E eu lá dentro fazendo dever, parece que o mundo estava girando, eu fiquei parado. Eu tenho pavor dessa sensação, de que algo fantástico está acontecendo, eu estou ficando de fora. Estão me acompanhando? Já aconteceu algo assim com você? Essa sensação, você conhece essa sensação? E aí eu falei assim, cara, se Deus está fazendo algo na terra, eu quero participar, eu nasci para isso. Gente, a gente não nasceu para outra coisa, senão trabalhar nos negócios do nosso Pai. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um momento único. Então, nós resolvemos separar esse mês para a gente crescer na nossa percepção, crescer na nossa sensibilidade, para ouvir claramente a voz de Deus. E mês que vem nós vamos trabalhar visão, porque foi assim que aconteceu com Ezequiel, capítulo 37, no Vale de Ossos Secos. Primeiro Deus falou com ele, depois que ele ouviu a voz de Deus, Deus nos levou para mostrar algo para ele. Primeiro a gente ouve, para em seguida a gente vê. E depois de ver, a gente declara, e aí a gente vê uma nova realidade. Esse é o processo, ouvir, ver, declarar. Ouvir, ver, declarar. Está ficando claro? Vamos lá?
Que efeito a voz de Deus produz no nosso coração? Qual é a voz que você ouve? A voz que você ouve é uma semente que você acolhe. Então, o que você está ouvindo produz algo em você. Algo cresce em você. E a qualidade desse fruto depende da voz que você está ouvindo. Se você responde e é movido, conduzido pela voz do medo, o que será que isso vai produzir em você? O que será que vai crescer dentro de você se todas as suas ações são orientadas pelo medo? Nós vamos entender algumas vozes que atuam na nossa mente hoje. Vamos lá. Eu já passei rapidamente essas vozes, mas eu quero enfatizar quais são as vozes que atuam na nossa mente aqui, que podem sufocar, que podem impedir a mensagem, a voz de Deus de criar raiz no nosso interior, e que pode, uma voz que pode furtar aquilo que Deus falou com a gente. Quais são? Beira do caminho é a representação, segundo Jesus aqui, sobre a voz de Satanás. Então, a beira do caminho representa a voz de Satanás. Vamos repetir? Beira do caminho, voz de Satanás. Essa é uma voz que atua no nosso espírito, produzindo tormento e aflição. A voz de Satanás produz o que dentro de você? Tormento e aflição. O tormento e a aflição impede você de responder à voz de Deus que está sussurrando sobre o seu coração. Furta, rouba. Então, você ouviu um testemunho e você se encheu de fé. Você sentiu Deus falando com você uma mensagem do reino, você descobriu um princípio, aquilo te encheu de fé, mas de repente, uma aflição no teu espírito vem e instala, faz desenvolver, faz crescer dentro de você a dúvida. A segunda voz, pedras. Vamos repetir? Pedras, voz dos outros. Essa é uma voz que atua dentro do nosso ser, produzindo comparação, produzindo dilemas, produzindo estresse. Considerar o que os outros vão pensar faz com que o que Deus falou com você não crie raízes. Terceiro ponto, espinhos. Repete comigo, espinhos, a voz do eu. Só recapitulando aqui, a voz de Satanás, ela atua no nosso espírito. A voz dos outros atua na nossa mente. E a voz do eu atua na nossa alma. Ficou claro? Então, os espinhos, a voz do eu. A voz que atua na alma produzindo ansiedades e preocupações. Perceba, eu acredito que cada um de nós precisamos lidar com essas três vozes. Eu usei uma ilustração 2 semanas atrás, que é a ilustração da água, né? Se a água está tranquila, calma, você consegue enxergar o fundo. Ou seja, você consegue ter profundidade naquilo que Deus está falando com você, se você no seu coração estiver calmo, tranquilo. Se você estiver agitado, a água fica turva e você perde visibilidade. Então, você começa a ter dificuldade com a fé, porque a fé é a capacidade de enxergar aquilo que vai além do que os seus olhos te mostram. Quando a gente está agitado, a nossa água fica turva. Temos dificuldade de enxergar. Não apenas de enxergar as coisas, enxergar as circunstâncias, mas de enxergar o nosso próprio reflexo. Pois esse era o espelho que era usado na antiguidade. Era a face de uma água calma. Enxergava o seu reflexo. Muitas vezes nós esquecemos ou perdemos ou não consideramos nossa real identidade por estarmos agitados. E a terceira coisa é que quando a água está agitada, ela produz barulho. Então você próximo a uma cachoeira, uma queda, uma correnteza, você não consegue ouvir claramente. Você precisa gritar. E se Deus não grita, sempre sussurra, provavelmente você não ouve a voz de Deus quando você está agitado. Como está o terreno do seu coração? O que você está permitindo dentro de você? Quero compartilhar com você, então, enfatizar. São essas três vozes que atuam na nossa mente. O espírito humano, o espírito maligno e o Espírito Santo. Vamos repetir? O espírito humano, o espírito maligno, o Espírito Santo. E eu quero dar para você 5 marcas da voz de Deus agora.
Como identificar a voz de Deus? Primeira coisa, ela nos guia. É o versículo que a gente leu de Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer se volte para a esquerda, uma voz por detrás de ti dirá, este é caminho, siga-o. Então a primeira coisa que a voz de Deus produz em você é a orientação. Segunda coisa, a voz de Deus quebra o nosso coração. Vou ler para você Salmo 29, 3. Diz o seguinte: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros e despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor derrete os montes como cera. Então, a voz de Deus, toda vez que a gente ouve a voz de Deus, ela faz algo no nosso coração. Madeira, biblicamente falando, é um símbolo da essência da natureza humana. Então, esse salmo aqui, a gente pode entender que a voz de Deus, ela produz um efeito no nosso coração, ela quebranta o nosso coração. Ponto 3. A voz de Deus nos orienta. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quarto ponto. A voz de Deus nos aviva. Isaías 55, 2 diz o seguinte: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto eterno. Então, quando a gente vem a Deus e ouve, a nossa alma vive. Essa é a diferença entre quem está existindo e quem está vivendo. É quem está ouvindo a voz de Deus. Vou repetir. A diferença entre quem está existindo e quem está vivendo é a competência, é a habilidade de ouvir a voz de Deus. E o ponto 5. A voz de Deus guarda os nossos corações, se você simplesmente inclinar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Dessas 5 características, de repente, talvez nas próximas semanas, a gente estude a característica das outras vozes, o que elas produzem. Mas hoje eu quero me ater a a voz de Deus. Vamos falar sobre a voz de Deus. 5 pontos, características da voz de Deus. Nos guia, nos orienta, nos consola, nos lembra, nos guarda. Agora, assim, eu gosto de usar muito esse exemplo. Antes de eu falar, eu quero te contar esse exemplo, essa ilustração. Eu preguei isso no último acampamento, já preguei isso algumas vezes. Eu gosto muito dessa ilustração. Porque nesse exato momento, existe uma música que está tocando nesse lugar. E não tem ninguém ouvindo. Alguém está ouvindo alguma música aqui nesse momento? Mas ela está aqui nesse lugar. Existe uma notícia agora. Está sendo liberada e ninguém está ouvindo. Por quê? Porque nós não temos um aparelho decodificador das ondas de rádio. As ondas de rádio estão nesse ambiente. A música está tocando. A gente só não está ouvindo por não ter o aparelho decodificador. Certo? Agora, não basta ter o aparelho decodificador. Você tem lá, está ligado? Está com pilha, está direitinho. O que você precisa? Sintonizar. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você já temos o aparelho decodificador. Nós temos o Espírito Santo. Amém? A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então existe uma sintonia. Nós só precisamos sintonizar. Certo? E eu quero te dar algumas maneiras de você sintonizar 2 esferas da sua vida. O seu interior e o seu exterior. Biblicamente, nós vamos ver aqui, no Novo Testamento, como Jesus sintonizava o seu interior e o seu exterior, como os apóstolos sintonizavam o seu interior e o seu exterior. Então vamos lá. Jó 26, versículo 14, diz o seguinte: e isso tudo representa apenas a ínfima parte de todo o seu poder e das maravilhas de sua obra. Um suave sussurro é o que ouvimos de Deus. Todavia, quem será capaz de compreender o trovão? Olha que incrível. Um suave sussurro é tudo o que nós ouvimos de Deus. Então, se Deus fala sussurrando, existe algo que nós precisamos fazer para sintonizar nosso interior, que é nos aquietar. Amém? Vamos lá.
1 Reis, capítulo 19, versículo 12, diz o seguinte: em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Logo depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. E aí nós vamos entrar com o Salmo 46, 10, que diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Existe uma palavra para conhecer ou saber, essa palavra é traduzida para conhecer ou saber. Existe uma palavra em grego e uma palavra em hebraico. Em grego, gnosco. Em hebraico, iada. Nós estamos falando do Velho Testamento, então no Velho Testamento foi escrito em hebraico. E o termo iada significa, tem o mesmo sentido do gnosco, que era um termo que era atribuído para uma relação íntima entre homem e mulher. Vou te dar um exemplo. No início de Gênesis fala que Adão conheceu a Eva e ela concebeu. Certo? Isaac conheceu Rebeca e ela concebeu. Então, o que isso significa? Que essa palavra é usada no hebraico. Aquietai-vos para conhecer intimamente, assim como o homem conhece uma mulher. Aquietai-vos para ter intimidade com Deus. Estão me entendendo? Lembra no Novo Testamento que Jesus falou assim: mestre, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome curamos os enfermos. E ele falou assim: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. No original, gnosco significa relação íntima entre homem e mulher. Certo? Então, se você quer ter intimidade, conhecer Deus profundamente, Salmo 46, 10 nos dá a dica de sintonizar o nosso interior, nos aquietando. Cara, você está doido por uma direção de Deus. Eu sei que você é como eu. E a gente é louco, cara, para Deus falar assim: diga não agora, diga sim agora, entra por esse caminho, negocia isso aqui, faça isso aquilo outro, viaje agora, fique em casa, não saia de casa hoje. Tem dia que a gente fala: por que eu saí de casa hoje? Não tem? Imagina, você ouvir uma voz dizendo: não saia de casa hoje. A gente deseja isso, mas a gente não sintoniza para receber essas notícias. Esses dias a gente estava viajando, indo em direção ao Rio, e a gente sabe que caiu aquela barreira na serra. Olha que infortúnio, não aconteceu comigo ainda. Mas olha que infortúnio é para quem sai daqui e chega no meio da serra e está fechado e tem que voltar. Porque diz que quando chove a serra ia fechar, não é isso? Está sendo anunciado aí pela rota. Só que quem está sintonizado no rádio está ligado nas notícias. E aí se precaver, não entra na furada. Está me entendendo? A importância de se ouvir. Só que você precisa sintonizar, você precisa parar, você precisa se aquietar. Então a melhor coisa que você pode fazer no seu dia é parar de manhã e se aquietar. Agora eu vou te dar 5 maneiras para você sintonizar o seu exterior. Subirei até minha torre de vigia, ficarei de guarda, esperarei para ver o que ele diz e que resposta dará a minha queixa. Abacuque se posicionou, subiu para uma torre de vigia. Ele se posicionou. E ao se posicionar, isso não foi suficiente. Ele se posicionou e ele esperou até que ele ouvisse algo que Deus ia dizer para ele. Até que ele ouvisse uma resposta. Muitas coisas nós perdemos por não sabermos esperar em Deus. Silenciar. Eu estava contando uma história esses dias sobre Loren Cunningham, fundador da maior organização missionária do mundo, Jocum. Ele estava numa reunião de oração, juntamente com a sua liderança, com a sua diretoria lá da organização missionária. Eles tinham acabado de ganhar um transatlântico, um navio transatlântico. Era um sonho, Deus tinha dado uma visão para eles, que eles receberiam um navio transatlântico. E ali eles iam mobilizar missionários, médicos, dentistas e profissionais de diversas competências para atuar dentro desse navio, porque muitos países têm aquela questão de perseguição, de não permitir a entrada do evangelho, mas eles em águas
Eles poderiam receber as pessoas no barco deles, por livre e espontânea decisão, e eles poderiam servir a população, e com isso ser uma excelente estratégia de evangelismo, sem as barreiras culturais ou religiosas. Eles tinham ganhado esse navio transatlântico. Mas o que aconteceu? Eles não faziam ideia de como fazer isso, como operava um navio desse. Não tinham equipe para conduzir aquele navio. Então eles foram orar. Deus, beleza, olha que milagre incrível que aconteceu. Ganhamos um navio transatlântico. Amém, glória a Deus. Agora, o que a gente faz? A gente precisa de uma pessoa habilitada para isso. E a reunião começou às 9 da noite. E deu 10 horas. E alguém sentiu alguma coisa? Deus falou com alguém? Nada. Deu 11 horas. Alguém ouviu alguma coisa? Deus falou alguma coisa? Nada. Meia-noite, 1, 2, 3, 4, até 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, eles ouviram uma pessoa batendo na porta. Eu não sei se já aconteceu com você, você ali no seu aposento de oração, você trancou a sua porta para orar, e você está ali naquele momento tentando sintonizar, e aí tem uma pessoa ali. E aí, esse homem, Loren Cunningham, ele abriu a porta um tanto irritado, sabe? Ele abriu irritado, o que é? E ao abrir, ele, ai, perdoa, desculpa a hora, está cedo, né? 8 horas da manhã. Mas é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo, eu tive um sonho estranho, e era muito real, como se fosse vívido, e Deus me mostrou essa casa, e eu tinha que vir aqui, porque eu quero entregar minha vida para viver para Deus, eu quero ser um missionário. E ele falou, poxa, a gente é uma instituição, a gente é uma agência missionária. Ele, que bom. O que você faz? O que você é? Qual é a sua história? Ele, eu não sei nada, cara. A vida toda eu passei como capitão de um navio. Eu não sei fazer nada, não sei porque que Deus me chamou para missões. Está escrito no livro, pode falar, Senhor, estou ouvindo, pode verificar lá que tem essa história lá. E aí aconteceu que eles conseguiram de uma forma sobrenatural aquilo ali. Agora eu te pergunto, e se essa reunião de oração acabasse meia-noite? 10 horas da noite. É muito importante que a gente espere, cara. A gente se posicionou, igual Abacuque, entrou para a torre de vigia, vamos ver o que o Senhor vai responder a minha queixa. Beleza, mas é necessário que a gente se aquiete, que a gente espere até que receba uma direção. Lucas 5,16 diz o seguinte, sobre Jesus, ele se retirava para os desertos e ali orava. Essa é uma maneira de você sintonizar o seu exterior. A primeira, se posicionando e esperando. A segunda, eu fiquei me perguntando, caramba, Jesus, cara, aqui, intimidade aqui com o Pai. Por que Jesus precisava sintonizar o exterior? Ou seja, em outras palavras, ir para um ambiente compatível, um ambiente que favoreça, favorável, para eu ouvir a voz de Deus. Se Jesus tinha tanta intimidade com o Pai, mas até Jesus se retirava para os desertos e ali orava. Lucas 6,12 diz o seguinte, naqueles dias ele se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Jesus, que era íntimo do Pai, passou a noite inteira de oração. E a gente que não passa 10 minutos, minha gente. Jesus que era um homem, Jesus aqui, ó, colado com o Pai. Subia ao monte. Jesus subia o monte, Jesus sintonizava o exterior. Quanto tempo faz que você não vai no monte? Jesus, que era Jesus, saía do estresse, da agitação da cidade, deixava o lugar da fama. Ele tinha acabado de fazer a multiplicação de pães e peixes, já alimentado uma multidão de 7.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ali, naquele episódio, as pessoas queriam coroá-lo como rei. E aí Jesus foge, no ápice do seu ministério, no ápice do seu sucesso. O que Jesus faz? Vai comemorar? Não, cara. Ele sai, se afasta, foge da fama. Ele foge do reconhecimento e ele vai para o lugar secreto para orar. Marcos capítulo 1, versículo 35 a 36 diz o seguinte. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu, foi para um lugar quieto e deserto. Repete, quieto e deserto. E ali orava. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar quieto e deserto para orar. Uma excelente maneira de você encontrar uma ocasião favorável para você orar é bem cedo, ainda escuro.
eu estou ficando viciado nesse lance de acordar cedo. É um suplício, né? É um perrengue. Muitas vezes eu preciso acordar às 4 da manhã e entrar no chuveiro para despertar, porque está brabo. Mas, cara, ninguém te manda mensagem, ninguém te liga, ninguém te interrompe, ninguém te chama, ninguém berra, ninguém reclama, não acontece nada, meu irmão. Nada. De madrugada é a melhor hora do mundo para você orar e ter o seu tempo com Deus. Atos, capítulo 16, versículo 13, fala o episódio sobre o apóstolo Paulo. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, gente, tá? Nova aliança, estilo de vida sobrenatural. Alguém que já vivia uma realidade parecida com a minha e com a sua. Esse cara disse o seguinte: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. O cara saiu da cidade, foi para a beira do rio, onde ele tinha expectativa de encontrar um lugar de oração. E tem gente dizendo: ah, não, eu falo com Deus durante o dia. Eu oro o tempo todo. Beleza, tudo bem. Mas o apóstolo Paulo, ele procurava um ambiente adequado para ter um tempo de oração. Jesus procurava os desertos, procurava subir ao monte, procurava fazer isso na hora da madrugada, para ter um tempo de oração. Eu estou aqui essa noite, te dando um caminho, para você sintonizar o seu interior e o seu exterior. Você procurar um ambiente favorável para orar, e você aquietar o seu interior, porque é uma maneira de você ouvir claramente a voz de Deus. Hoje é uma noite importante, porque é uma noite que ninguém vai ter uma justificativa de dizer: estou perdido. Você não precisa andar perdido. Você não precisa andar, como dizem Atos, tateando, de alguma forma que você possa encontrar a Deus. Você não precisa isso, porque você tem uma instrução clara da palavra de como ser guiado pela voz de Deus, sintonizando o seu interior, sintonizando o seu exterior. Amém?